Pois bem, nós vamos resolver aqui algumas questões do vestibular da UES 2020.1. Na primeira fase, a prova de conhecimentos gerais, língua portuguesa. Certo? Como sabes, a prova é dividida em 12 questões. No geral, são 2 textos contemplados. E, maciçamente, essa prova ela traz questões de interpretação textual. Como nós vemos aqui no texto 1, um texto relativamente longo para provas, né? De 55 linhas, mas não é um texto de veras longo, certo? Sua extensão aqui se dá porque, em geral, a gente está mais na expectativa de um texto mais curto em provas, né? Então, a UES ela traz texto de 30, 40, 50, 60 linhas, o que é bom que o aluno já se prepare para isso. Também não precisa se preocupar muito, porque isso não, se fosse numa folha, não daria uma lauda. Então, é um texto que dá para ler. Eu faço esse destaque porque, primeiramente, para que o aluno ele já vá esperando isso, para que não se surpreenda. Então, ele tem que estar já predisposto a ler um texto longo e saber que vão ser várias questões sobre esse texto, o que é um ponto positivo, já que ele vai se concentrar numa ideia e vai estar o tempo todo refletindo sobre esse tema, e daí vai resolver suas questões. O princípio que rege essa escolha nesse tipo de prova é o seguinte: nós nos relacionamos com o texto para, pelo menos academicamente, para nos aprofundarmos, né? Levantarmos questões. Isso é um ponto até interessante que mostra como a questão do estudo vai requerer ao aluno que ele tenha uma relação distinta da que ele tem usualmente naqueles textos que o circundam, vindo das mídias, né? Que elas são caracterizadas por relações fugidias, fugazes, né? Você vê numa rede social um texto, gasta ali pouquíssimos segundos, 1, 2, 3 segundos, o tempo de um compartilhamento, o tempo de eu passar para o novo post, né? Então, uma relação muito rápida, que, via de regra, não exige um diálogo mais desenvolvido com esse texto, tá certo? Então, para o aluno que queira prestar o vestibular, é bom que ele perceba que ele vai ter que se relacionar com o texto de uma forma mais detida. Ele vai ter que gastar, né? Se deixar, se permitir imergir no texto durante mais tempo do que ocorre nas relações comuns, midiáticas, via redes sociais. Uma boa observação. O outro ponto que é interessante nesse tipo de questão, nesse tipo de escolha, é que vai se desenvolver, vai se requerer uma atenção para as técnicas de construção do texto. Uma prova, né, como outras provas de ingresso no ensino superior, em questão de língua portuguesa, bem como nas demais, né, nos outros letramentos, ele quer saber se você sabe produzir e interpretar um texto. Em outras palavras, ele quer saber se você consegue lidar com produções verbais, né, com produções semióticas, com a geração de sentido, com o trabalho com informação, com o jogo de persuasão, com a percepção e a mobilização de interesses, de propósitos comunicativos. Daí ser importante para que o aluno
ele perceba que um texto ele é organizado por diversas estruturas, que tem características específicas e tem determinadas funções no texto. No caso da escrita, do texto, na redação, vai se avaliar se ele sabe construir, organizar esses elementos que têm características e funções específicas. No caso da leitura, como nós vamos discutir aqui, né, na resolução dessas questões, ele vai querer saber se você consegue detectar quais são essas estruturas e quais são essas funções no texto. Daí que o texto como produção, como construção, e daí que é interessante que o aluno saiba esse processo de síntese e análise. Ele reconheça as estruturas de um texto, e quando for produzi-lo, ele sintetize, organize, estrutura, construa isso, com um propósito, né, um motivo para aquela construção do textual, e ele consiga analisar, separar essas estruturas, esses movimentos, esses elementos do texto, para conseguir detectar algum propósito, algum jogo, algum efeito de sentido, que as questões vão tematizar aí. Então, nesse primeiro momento, entendendo o texto nesse aspecto de uma organização, uma construção, é interessante que o aluno, ele, ao ler esse texto, especialmente cada parágrafo, ele vai percebendo que existem alguns elementos temáticos, o tópico frasal. O texto, essa aqui é 55 linhas, vão ser divididos em alguns parágrafos. Esses parágrafos, por sua vez, vão ser organizados em torno de um tópico. Então, por isso que o tópico frasal, que seria aquele assunto principal do parágrafo. Então, o aluno, o lendo e destacando esse tópico, ele já está dando um passo para a compreensão do texto e se munindo aí de informações que certamente serão cobradas nas questões. Aqui, né, nesse texto 1, como vocês podem ler, aí, né, ele tem uma, duas, três frases. Até nos cursos de redação se indica, né, um parágrafo, quando você for escrever, coloque 3 frases em geral, para que ele não ultrapasse 6, 7 linhas. E dessas 3 frases, uma tem que ser a principal, que pode vir logo no início ou no final do parágrafo. Ou seja, é uma estrutura que você vai organizando. Então, tem vários elementos aí que você vai mobilizar para alcançar o seu propósito. Nesse primeiro parágrafo, ele está apresentando, né, o Monteiro Lobato, e nessa apresentação ele vai colocando algumas informações chamativas, né? Ele dá o nome de várias ruas, o Dia do Livro foi instaurado em homenagem ao Monteiro Lobato, tá certo? E dando essas informações para terminar o parágrafo indicando que sua obra ingressou no domínio público. Então, nós temos algumas informações aí. Ele dá nome a ruas, o Dia do Livro foi em homenagem ao Monteiro Lobato, ele escreveu mais de 50 livros que povoaram ali o imaginário das crianças e dos jovens. E entrou no domínio público. Então, ele apresenta isso. Se dado o caminhar do texto, a gente vai perceber que o tópico é justamente isso, a entrada da obra do Monteiro Lobato com domínio público. Tanto é que, logo no segundo parágrafo, o autor faz uma citação, né? Recorre à diretora da Secretaria de Direitos Autorais, né, de Propriedade Intelectual, lá da Secretaria,
do Ministério da Cidadania, a Carolina Pasolini. Pois bem, então, por que o autor cita essa pessoa? O que é que isso nos dá de informação para a construção do texto? Ele reforça aquela ideia de que a obra entrou em domínio público. Então, isso já vai dando ao aluno que o objetivo do texto, que o autor está interessado em debater essa questão. E para construir esse texto é necessário ele contextualizar. Por isso que ele vai falar do seu sucesso na literatura infantil, por isso que vai falar do seu sucesso na sociedade, em Nome das Ruas. Tá certo? Pois bem, adiante ela já recorre a outra citação, que é sobre a legislação brasileira, que diz que destaca que depois de 70 anos, aí conta-se no ano seguinte, a partir do dia 1º, né, subsequente à morte do autor, que as obras entram em domínio público. E computou-se esse período, por isso que a obra do Monteiro Lobato está entrando para domínio público. Veja que se repete essa informação, né, nos 2 parágrafos, o que mostra que o seu tema geral é esse. Então, aqui eu faço um parêntese, que leitura e escrita são 2 dimensões de um mesmo processo. Então, se o aluno sabe ler, identificando esses procedimentos que o autor faz, contextualiza, dando informações sobre o seu sucesso, depois cita uma pessoa importante na área, em seguida recorre a uma lei específica do seu tema, né? Então você tem 3 movimentos retóricos que vai organizando o texto. Então, o aluno sabe identificar isso, ele vai saber colocar no papel, quando for da sua hora de escrever a redação. Então, daí a importância de reconhecer essas 2 dimensões do processo, né? E entender que a interpretação quanto à produção, ela, além de um ato que vai envolver condições de produção, de recepção, tudo, também é um ato que tem ali um elemento de organização de determinadas formas e funções. No caso aqui, a gente vê a citação, vê a contextualização, lá no 1º parágrafo, e a retomada de assuntos, né? A questão do domínio público está no 1º parágrafo, está no 2º parágrafo. Então, isso vai dando o que se chama de coerência e coesão ao texto. No 3º parágrafo, ele já vai citando, né? Outra citação. No caso aqui, a professora Milena Ribeiro Martins, lá da Universidade do Paraná, né? E ele cita como uma especialista da obra. Outro movimento retórico, outro jogo de construção do texto que é necessário que o aluno perceba. Aí coloca a posição dela, né? Que indica que o ingresso na obra do domínio público vai reaquecer, dar um destaque de novo para a obra do Monteiro Lobato. E aí faz outra citação direta, daí o uso das aspas, né? O que é um recurso discursivo importante. Fazer uma citação é muito importante na construção de um texto. E aí desenvolve ainda com a professora Milena, né? Num outro parágrafo. A Milena defende que, apesar de alguns ter 100 anos, né, ainda são atraentes. E aí pontua que, fechando, né, o parágrafo, uma outra citação direta, que embora os leitores hoje estão ali imersos no mundo multimídia, o livro verbal do Monteiro Lobato ainda tem muitas potencialidades para ser mais difundido ainda, o que vai ser reforçado já que a obra entrou em domínio público, então muitos vão poder fazer releituras, revisitar essa obra, né? Então isso vai
vai disparar diversas contatos com essa obra de novo. E embora não tenha sido uma obra criada no mundo multimídia, é uma obra que dialoga muito com esse multimídia, porque é a questão de fantasia, questão de criatividade e diversas reflexões que o Monteiro Lobato fez. Então, a professora destaca isso e o autor recorre a essa professora para reforçar isso. Vejam bem que parece que o jogo aqui de citação é um jogo para reforçar a posição do autor diante do que a pessoa citada diz, né? Ele está citando para confirmar e não citando para negar. Então, são processos de construção do texto que é importante que o aluno vá percebendo. Agora, sim, essa leitura detida, com vários comentários, sem maiores pressas, vai dar certo para fazer na prova, no momento ali de tensão e tudo? Não. Por isso que é preciso estudar, por isso que acreditamos que resolver questões ajuda muito na prova, porque a gente vai ali problematizando e criando uma expertise sobre o ponto principal, que é ler os textos e identificar a maneira como ele é construído e os possíveis efeitos de sentido que as questões irão cobrar. Seguindo, indo já para o final do texto, né, o autor já começa vai desenvolvendo essa ideia, esse diálogo da sua obra, embora antiga, ainda tem muitas potências com os leitores de hoje em dia, né? Especialmente a questão da literatura infanto-juvenil. E aí faz mais uma citação, ele abre aspas ali, e vai fechar já no final do texto, né? Novamente citando a professora que é especialista na obra. E aí, nesse caso, ele já vai ficar falando sobre algumas peculiaridades da obra, né? Que ele apresenta uma criança muito perspicaz, né? Como diz aí, criança reflexiva, criativa, que produz novos significados para o seu momento histórico, né? Então, uma criança que está ali se destaca no contexto histórico, né? Então, isso é um ponto muito importante da obra que vai fazer com que ele releia. E além de uma grande discussão pública, que é a questão da literatura nacional, e em relação à literatura estrangeira, que foi um grande debate, inclusive o Monteiro Lobato está relacionado com o pré-modernismo, os modernistas, nessa questão cultura nacional, cultura estrangeira, como se apropriar disso. Então, o autor recorre a essa fala da especialista para destacar